Olá, queridos seguidores do canal Jana Rabelo, eu sou a Jana Rabelo e a gente está aqui para conversar sobre como uma redação alcança a tão sonhada nota 1000 no Enem. E para isso eu vou corrigir um texto que recebeu 1000 no Enem de 2019, que foi aquele ano em que caiu a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Como base para nossa aula, eu estou utilizando o material Cartilha Redação a 1000, organizado pelo Lucas Felpe já há 2 anos e que no último ano trouxe, entre outras, a redação da Amanda, que é essa redação que está aí na sua tela. A Amanda atingiu 1000 na redação do ano passado, de 2019, e esta é literalmente a minha mãozinha. Vocês vão aos poucos verem a minha mão corrigindo, a minha cara comentando algumas coisas, revisando alguns elementos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer uns combinados. Vamos dar uma olhada lá na redação da Amanda, tá? Primeira coisa que eu acho interessante de ser destacado na redação da Amanda, que deve estar aparecendo para vocês aí na tela, é que é uma redação extremamente legível. Se vocês observarem, é uma letra que é pequena, o que torna o texto bastante produtivo, mas que não perde em legibilidade, em clareza. Então a gente vai analisar parte por parte da redação da Amanda e ela vai começar dizendo assim sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou, e aí a concordância está perfeitinha, porque é a construção segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Aqui, gente, tem um problema, porque quem usufrui de alguma coisa, Então a nobreza podia usufruir desses bens. Então eu vou fazer uma correção, é uma redação nota 1000, mas tem coisinhas a serem corrigidas. Então impossibilitou o acesso a bens de que somente a nobreza podia usufruir, e aí a gente encontra aqui um problema de regência, ou seja, um problema de emprego da preposição. Quem usufrui de alguma coisa, preposição obrigatória. Beleza. A gente vai observar que a estratégia de introdução trazida pela Amanda, no final das contas, é a chamada introdução por alusão histórica. Se ela eventualmente, no desenvolvimento, retomar essa alusão histórica, nós teremos um repertório sociocultural produtivo. Então, áreas do conhecimento introduzidas lá no primeiro parágrafo, enquanto vocês forem meus alunos, espero que seja a última vez, devem ser obrigatoriamente retomadas posteriormente para garantir que ela se torne produtiva logo de cara. Vamos voltar lá no texto da Amanda. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens de que somente a nobreza podia usufruir. Beleza. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, e aí eu vou dar um parabéns para a Amanda, tá? O que a Amanda está fazendo? Ela parte de uma alusão histórica, que é a menção à construção dos muros durante a Idade Média, mas ela não se esquece de fazer uma atualização e uma contextualização na realidade brasileira. Isso é extremamente importante num texto no formato Enem, quando você faz, por exemplo, uma alusão histórica a algo que aconteceu em um outro território. Então aqui, gente, carinha feliz. Atualizou e contextualizou na realidade brasileira. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema, o tema, é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura. E aí a minha sugestão era de se democratizar a cultura, para a gente ter uma voz passiva sintética, de ser democratizada a cultura. Então, de se democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Excelente uso aqui das aspas, afinal de contas, feudalizar é um termo que é um neologismo, ela na verdade emprega esse termo por conta própria, então de certa maneira
ela está sinalizando esse neologismo, muito parabéns para a Amanda, e além disso, ela está tornando o repertório produtivo na medida em que ela me explica por que ela mencionou o feudo e a Idade Média, para mostrar que existe uma semelhança com a questão do cinema na atualidade. Então, parabéns para a Amanda. Então, vamos continuar na correção. Já que grande parte da população continua alheia a esse serviço, vou destacar aqui a palavra alheia, tá? A palavra alheia é bastante interessante porque cria a chamada situação-problema. Cria-se aqui a problematização, o problema a ser desenvolvido no texto, que é obrigatório no Enem. Existem outras palavras que sinalizam a existência de uma situação-problema. Vamos voltar lá no texto para a gente dar uma olhada? Lá no início, ali, na linha 2, existiam somente a nobreza, o que sinaliza para uma restrição, para uma elitização. Então, já aponta para uma situação-problema. Então, um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia, isolada, né, tem um acesso restrito a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania. A palavra mutilar, ela é meio metafórica, então eu sugeriria que ela usasse as aspas para demonstrar esse uso metafórico, um pouco figurativo da linguagem, mas de certa maneira merece parabéns. Temos aqui uma palavra que demonstra a existência de um problema a ser resolvido, de uma situação-problema. A cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Vou dar um outro parabéns para Amanda, porque ela faz uma tese que a gente chama de tese por responsabilização. Pequena revisãozinha. O que é uma tese por responsabilização? Na tese por responsabilização, apresentam-se os principais responsáveis, fatores ou causas do fenômeno que está sendo analisado naquela redação. Então vamos voltar lá no texto da Amanda e dar uma olhada em quais são essas causas que estão aparecendo. Então, tanto a concentração, causa 1, das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos, causa 2. Então, a Amanda optou por fazer uma tese por responsabilização, causa 1, causa 2, vendidos com exclusividade, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Uma coisa que eu acho interessante e que é um bom recado para vocês é que a redação 1000 ela não é perfeita. Eventuais erros são permitidos. Comparados com a qualidade geral do texto, alguns erros acabam passando. Isso se mostra, por exemplo, na redação da Amanda, quando ela fala de salas de teledramaturgia. Teledramaturgia, a gente está falando de televisão. Só que isso é tão pequeno considerando uma tese muito bem feita, e a gente achou ali alguns desvios gramaticais, a necessidade de colocar a preposição de colocar o se. Entretanto, isso é muito pouco representativo diante de um todo que é bem qualificado, tá? Então, a gente deixa isso passar. No primeiro parágrafo, ela tem uma tese explícita. No caso dela, ela fez uma tese por responsabilização. Ela apresenta os principais responsáveis pelo problema e ela aproveitou e fez uma outra área do conhecimento. Ela apresentou um repertório sociocultural histórico. Estou torcendo para ela eventualmente retomar isso posteriormente. Vamos agora para o segundo parágrafo dela. Nessa perspectiva, então, na hora em que ela usa o nessa perspectiva, ela está fazendo, por meio do pronome demonstrativo nessa, a retomada da perspectiva apresentada anteriormente. Lembrando que o Enem exige dos alunos a chamada coesão interparágrafos. Entre os parágrafos precisa haver uma ligação explícita. E para fazer a transição do primeiro para o segundo parágrafo, ela faz isso usando o pronome demonstrativo nessa e retomando pelo hiperônimo, ou seja, palavra de sentido mais amplo, mais abrangente,
perspectiva. Então, tem mecanismo de coesão interparágrafos, do primeiro para o segundo. Vamos dar uma olhada no segundo parágrafo dela? Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível, palavra de opinião, fortalece a nossa competência 3, fortalece o posicionamento explícito para a identidade de um povo e, indubitavelmente, outra palavra de opinião que fortalece a competência número 3, o cinema é uma fundamental, mais uma palavra de opinião, ou seja, a Amanda fortalece a competência 3 por meio do uso constante e adequado de adjetivos. Ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Então, ela opta por começar o primeiro desenvolvimento demonstrando a relevância do cinema, fazendo uma abordagem que a gente chama de abordagem positiva. Entretanto, então ela já vai sinalizar a estrutura de contraste, que é uma relação lógico-semântica muito valorizada no Enem, mostrar as contradições, os paradoxos, as inconsistências. Então ela fala, olha, o acesso ao cinema é importante. No entanto, ele não é igualmente acessível para todos. Então ela vai continuar isso em seguida. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos. Então aqui ela está fazendo uma outra área do conhecimento. Ela tinha a alusão histórica à Idade Média, lá na introdução, outra área do conhecimento 1. Ela põe a geografia por meio do Milton Santos, outra área do conhecimento, número 2. No texto Cidadanias Mutiladas, cuidado, gente, em título, apenas a primeira letra do título deve ser registrada como maiúscula, tá? Então aqui tem mais um desvio gramatical. Sendo muito sincera, eu achei 3 desvios gramaticais na redação da Amanda. Então, eu, Janaína, não poderia dar 1000 para Amanda, tá? A gente só pode dar 1000 na competência. 1000 na competência, não. A gente só pode dar 200 na competência 1 e, portanto, 1000 na redação como um todo, se a redação tiver até 2 desvios gramaticais e uma falha sintática. Eu achei 3 desvios gramaticais até aqui. Então, na minha opinião, a competência 1 da Amanda vale 160. Essa redação, para mim, portanto, até agora, vale 960, mas vamos lembrar como é que é feita a correção do Enem. São 2 corretores no mínimo. E a nota, em geral, é a média aritmética desses 2 corretores. Ou seja, o corretor lá do Enem deu 1000 para Amanda, eu dei 960. Nessa situação hipotética, ela ficaria com 980. Mas vamos voltar e dar uma olhada no resto da redação da Amanda. De acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Ou seja, na medida em que, bom uso do na medida em que, porque ela está indicando uma explicação, são universais e desfrutados por todos os cidadãos os direitos. Maravilhosamente bem escrito esse trecho, eu gostaria de fazer uma pequena revisão com os senhores. Quem já segue o canal há algum tempo sabe que eu sugiro que quando se faz o repertório sociocultural, tentem se obedecer a 4 passos, tá? Então, primeiro, você vai escrever o nome da outra área do conhecimento. Na citação da Amanda, ela fala do geógrafo Milton Santos. Então, a outra área do conhecimento é a geografia. Eu sugiro que os alunos, em seguida, façam uma breve explicação, de modo que um corretor que não conheça aquele repertório entenda aquele repertório. É o que ela faz quando ela menciona os cidadanias mutiladas e explica a noção de direitos e a sua relação com democracia. Em seguida, eu sugiro para os meus alunos, não é obrigatório, mas é uma sugestão forte, que se dê algum detalhe, né? Então, usar Milton Santos, colocar o nome do texto é um detalhe, é um adicional para tirar onda com o corretor. E, ao final, se aplique aquele repertório à discussão específica do tema. Só está faltando essa 4ª parte. Vamos ver se a Amanda faz isso? Peguei minha caneta, vamos para a correção. De acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social.
Ou seja, olha a explicação aí, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. E aí ela sinaliza que ela vai fazer a aplicação desse repertório sociocultural ao tema por meio do dessa maneira, que é o fechamento do parágrafo. Então, o que a Amanda acabou de fazer? A Amanda não foi minha aluna. A Amanda está lá no Pará. Eu estou aqui em Belo Horizonte. Mas ela usa um truque que eu ensino para os meus alunos, que é fazer um repertório sociocultural com 4 partes. Colocar o nome da área do conhecimento, geógrafo, dar um detalhe para tirar onda com o corretor, Milton Santos. A gente tem até mesmo lá no texto o nome do texto, que é o Cidadanias Múltiplas. Uma breve explicação para fazer com que o corretor que não conhece o repertório entenda o repertório e a parte que a gente estava dando uma olhada, que é quando ela faz o dessa maneira. Então vamos voltar para o dessa maneira e ver o que ela faz concretamente? Dessa maneira, a concentração das salas de cinemas, olha o tema cinema, então é a aplicação ao tema, em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço. E aí eu acho interessante o uso da palavra alheamento. Eu vou até passar uma canetinha marca-texto aqui. Porque alheamento tem a ver com alienação, privação de direitos, limitação, restrição. Então a palavra alheamento ela é bem interessante, porque ela traz para a discussão a situação, um problema, a chamada problematização. Então vamos voltar para o texto da Amanda. E o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam, porque é um sujeito composto, né? A gente tem lá a concentração, núcleo 1, e o alheamento, núcleo 2, portanto, o verbo provar tem que estar no plural. Provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil. O que a Amanda está fazendo aqui? Retomando o tema. O tema era democratização do acesso ao cinema. Para não ficar igualzinho à frase temática, a Amanda usa um truque. Em vez de falar de democratização do acesso ao cinema, fala de cultura cinematográfica. Então ela faz aqui uma paráfrase do tema, que é um truque que quem está aqui no canal há algum tempo sabe que eu sugiro fazer um vocabulário de todas as palavras-chave da frase temática. Marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. E aí, mais uma vez, a palavra marginalizando tem a mesma função do alheamento, tem a mesma função de alheia, que são palavras que criam uma situação, um problema. Então, no final deste parágrafo, o que a Amanda está fazendo é explicitando a situação, problema, mostrando as suas consequências. Nesse caso, a marginalização no sentido social, socioeconômico, para ser mais exato, desses indivíduos. Então, primeiro parágrafo corrigido, segundo parágrafo corrigido, vamos dar uma olhada no terceiro parágrafo da Amanda. Outro sim, e aí esse outro sim cumpre a função de ligar o terceiro no segundo parágrafo. Então a gente observa que existem 2 mecanismos interparagrafais, 2 coesivos entre parágrafos. Em teoria, a Amanda cumpriu o mínimo necessário para tirar uma boa nota na competência 4. Para a correção do Enem, você tem que ter, no mínimo, 2 mecanismos de ligação entre parágrafos, ela já fez isso, e um dentro de cada parágrafo, que é o que a gente chama de coesão dentro do parágrafo. Até aqui, a Amanda está sendo maravilhosa, cristal da redação, sem defeitos. Sem defeitos, não, porque eu estava dando lá 960, porque eu achei mais de 2 desvios gramaticais na competência 1, mas isso sou eu, Naja Rabelo, pegando pesado na correção. Vamos voltar, porque eu não quero briga com a Amanda. Na verdade, eu quero exaltar esse cristal da redação. Bora lá. Outro sim. Os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição da entrada de bebidas e alimentos que não sejam os vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Gosto do ainda mais, porque demonstra que esse parágrafo aprofunda a problematização que veio antes. Então, existe ali uma relação de adição de problemas. Então, legal, o ainda mais indica
uma relação aditiva, uma adição de problemas, uma adição de obstáculos à democratização do acesso ao cinema. Aí, gente, eu queria voltar com vocês lá na introdução para avaliar se o projeto de texto que ela anunciou na introdução de fato é cumprido ao longo do desenvolvimento. Então, vamos voltar lá no primeiro parágrafo, estou abaixando aqui a minha redação. Ela tinha me falado que ia falar de concentração das salas de teledramaturgia nas regiões mais desenvolvidas economicamente e exorbitantes preços dos ingressos e alimentos. Aí lá no desenvolvimento 1, ela vai falar assim, de acordo com a fundamentação cultural do indivíduo, de acordo com o geógrafo, a democracia é necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Só é efetiva quando atinge a totalidade. Dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico, então, ok. A causa 1, que tinha sido apresentada na introdução, foi retomada no desenvolvimento 1. E aí a gente chega no desenvolvimento 2 da Amanda. Ela vira e fala assim, os preços abusivos dos ingressos. Causa 2 do problema. Então, de certa maneira, a Amanda está cumprindo o projeto de texto. Volta aqui para a gente conversar mais proximamente. Projeto de texto, ou seja, essa sensação dada ao corretor de que o texto foi planejado antes da escrita, é avaliado na competência 3. A Amanda me parece ter um projeto de texto muito organizadinho. Na ordem em que as causas são apresentadas na tese, elas são retomadas no desenvolvimento. Parabéns, Amanda, seu projeto de texto está me impressionando. Voltamos para a redação. Outro sim, os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição da entrada de alimentos, de bebidas e alimentos que não sejam os vendidos, dividem ainda mais a adição e está intensificando o fenômeno a sociedade. Beleza. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu. Amanda cometeu um pequeno vacilo. Não existe o cientista social Pierre Bourdieu. Existe Pierre Bourdieu, e aí eu vou até escrever o nome do Pierre Bourdieu aqui. Então acompanha comigo. Pierre Bourdieu. Tá? Então, Bourdieu. E aí eu tenho uma boa notícia para os senhores que estão neste momento me assistindo. Errar a grafia de um autor não é motivo na correção do Enem para desconto. Tá? Em teoria, um aluno típico do ensino médio não é obrigado a saber de cor como é grafado o nome de um sociólogo francês. Entretanto, vocês são meus alunos. Vocês não apenas sabem que existe o Pierre Bourdieu, mas vocês sabem escrever direitinho. Então, vamos voltar para a minha imagem, tá? Então, bora lá. Pierre Bourdieu. Olha como é que escreve. Voltamos lá. Isso pode ser explicado pelo teórico, e aí a gente pode dar a dica, ele é um sociólogo, Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias, e aqui tem um problema de ortografia, tá? A gente escreve minúcias, tá? Não existe minúcias. Então, a gente tem um probleminha ali. Voltamos, então eu tô achando mais erro do que deveria. O qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e a serviços refletem quem é o homem para outrem. Então, na verdade, o que me parece que a Amanda está fazendo aqui é apresentar um conceito do Pierre Bourdieu de que eu gosto muitíssimo, que é o conceito de capital cultural. O Pierre Bourdieu é um dos meus autores favoritos. Fiquem de olho nesse conceito, né, o conceito de capital cultural. Deem uma olhada também no conceito de violência simbólica e no conceito de hábitos. Tudo isso dentro da obra do Pierre Bourdieu. Voltando para a redação. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias. Eu voltei aqui para dar parabéns
para Amanda. Olha que projeto de texto organizado. Vocês estão vendo esses simbologias que está aqui? Ele já tinha sido apresentado, de certa maneira, nessa redação, lá na introdução, na hora em que se fala, por exemplo, no finalzinho da introdução, simbologias de poder. Então, olha que massa que ela está fazendo. Ela apresenta a palavra simbologias, que retoma algo que havia sido anunciado na introdução. Gente, que é isso? Dá a impressão que ela é muito fria e calculista e sabia exatamente onde viria cada repertório, ou seja, projeto de texto irretocável. Vai supervalorizar a competência 3. Voltamos. Constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e a serviços refletem quem é o homem para a outra. E aí, ela vai mais uma vez fechar o parágrafo e ao mesmo tempo fechar o repertório sociocultural. Da mesma maneira que ela tinha feito em dessa maneira, ela vai fazer em dessa forma. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente. Então, o que a Amanda está fazendo? Aliando dois dos principais conceitos do Pierre Bourdieu. Fala de capital cultural e de violência simbólica. Um repertório sociocultural muito produtivo e, apesar de ser um repertório sociocultural sofisticado, muito compreensível. Então, parabéns, Amanda. Seu texto merece um notaço. Violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Na hora que eu falo de contemplar as grandes telas, cinema, aumenta a desigualdade, ela mais uma vez fecha o parágrafo mostrando consequências da falta de democratização do acesso ao cinema. Então vamos dar uma olhada agora no último parágrafo da Amanda. Em teoria, agora ela precisa fazer a proposta de intervenção para esse elemento, né? Se ela problematizou tanta coisa, ela tem que resolver esse tanto de coisa. Bora para o último parágrafo da Amanda. Portanto, mais um mecanismo coesivo interparagrafal. Então, o que a gente observa é que ela tem 3 mecanismos coesivos interparágrafos. Ela tem até mais do que é obrigatório no Enem. E continua. Cabe à iniciativa privada. Iniciativa privada, agente. Lembrando, gente, que na proposta de intervenção, deixa eu subir aqui um pouquinho, que na proposta de intervenção, que é obrigatória no Enem, você precisa ter 5 elementos. Agente, ação, meio, detalhamento e objetivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou registrando o que ela vai fazer em cada uma das partes, tá? Então, portanto, cabe à iniciativa privada, o agente, em parceria com os estados e municípios, ainda é agente, promover a interiorização das salas de teledramaturgia. Então, é a ação. Então, já tem 2 dos 5 elementos obrigatórios. Por meio, e aí a expressão por meio indica o meio de execução da ação, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos, e aí a palavra polos perdeu o acento no novo acordo ortográfico, então a gente achou mais um desvio gramatical da Amanda, e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda. Beleza, incentivando então. E aí eu imagino que o incentivando, então, é o efeito da proposta. O efeito é um outro jeito de se falar do objetivo. A gente chama de objetivo ou efeito, tá? Então, efeito, dependendo do professor, chama-se de objetivo. A cultura mais democrática. Na minha opinião, essa primeira proposta da Amanda parece, pelo menos numa primeira leitura, ter apenas 4 dos 5 elementos. Dando uma lida bem geral, gente, eu não tinha lido ainda essa redação, eu estou lendo aqui ao vivo, fazendo com vocês. Na primeira leitura, eu observo que na primeira proposta ela parece ter apenas
4 dos 5 elementos me parece faltar detalhamento. Então, eu vou dar uma olhada na segunda proposta e depois vou reler a primeira proposta com atenção. Bora lá. Além disso, então ela usa um mecanismo coesivo intraparágrafo para mostrar uma relação de adição. É responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação, a ação, com o telespectador, por intermédio que indica meio. De aplicativos e das redes sociais interativas para que objetivo, ou finalidade, ou efeito, denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Como efeito social, então a gente tinha agente, ação, objetivo, meio. Como efeito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Ou seja, depois que ela já tinha indicado objetivo ou efeito, ela fez o efeito do efeito. O efeito do efeito é uma das modalidades possíveis de detalhamento. Então, na minha opinião, a segunda proposta da Amanda é completa, considerando que ela é completa pelo detalhamento por efeito do efeito. E a Amanda ainda usa um truque sujo que eu acho lindo. Ela aproveita essa frase de fechamento, essa frase final, para não apenas fazer o efeito do efeito e garantir o detalhamento, mas para retomar o repertório sociocultural que havia sido apresentado lá no primeiro parágrafo. Quem assistiu às minhas lives Chupa Corona durante a quarentena, quem acompanha o canal, quem acompanha as minhas redes sociais, sabe que um dos truques sujos que eu ensino para os meus alunos é fazer a frase de fechamento da proposta de intervenção, indicando esse efeito global ou efeito do efeito e retomando o repertório sociocultural presente em alguma outra parte do texto. Gente, na minha opinião, redação da Amanda vale 960. Eu achei mais de 2 desvios gramaticais na redação e para o Enem, mais de 2 desvios gramaticais numa certa redação faz com que a competência 1 ganhe 160. Se eu dei 960, Naja Rabelo deu 960 e o Enem deu 1000, vamos lá, né? A gente entra num acordo. Essa redação vale 980. Espero que tenham gostado da correção. Deixem aqui seus comentários, assinem o canal, deixem o seu like e divulguem. A gente sempre tem conteúdo de qualidade por aqui. Um beijo e até a próxima!